E aí, cara, o que que aconteceu? Eu tava já com meus 14 anos e nessa aula de digitação a gente tinha dentro dessas escolas profissionalizantes, você tinha um professor, né, que comandava a aula e você tinha alguns, como posso dizer, auxiliares, né? Você tinha ali, como posso dizer, era um Os auxiliar, monitores tipo ali. uns monitores, né? E aí é onde entra a minha primeira pegada no mercado, né? Porque eu tava tão, como posso dizer, engajado com o curso, já conhecia todo mundo lá, fiz muita amizade lá dentro dessa escola. E aí eu tinha um amigo que estava saindo de monitor, né, de digitação de sexta-feira, e ele falou, cara, eu acho que você podia ficar aqui no meu lugar, porque eu tô saindo, não sei De o que, monitor. de monitor. E Ah, aí o que que acontece? E aí eu pego, faço a entrevista, né, obviamente, e aí eu viro o estagiário, né, que era um estagiário monitor, e aí eu ia todas as sexta-feira, né, dá um colocava ali a apoio. camiseta da escola e tal, e ficava dando apoio pra digitação. E a digitação era tipo assim, era um público diverso, você tinha desde criança pequena ali, partindo dos 9 anos de idade, a idade assim mais avançada, né, você tinha senhores e tudo Isso, mais. que tava. Eu acho que era por isso, inclusive, E que eles aí, migravam, né? isso. E aí eu fiquei assim por um tempo, se eu não me engano, foi em torno de 4 5 meses. E aí, como eu estava sempre muito empenhado e às vezes eu aparecia na escola e ficava mais tempo na escola até para aprender os módulos, porque nesse mesmo tempo eu fazia a monitoria na sexta, mas durante quarta-feira e outros dias da semana eu estava fazendo ainda os módulos dos cursos e assim avançando. Aí eu recebi, depois que eu tinha terminado boa parte dos módulos, eu tive a oportunidade ali de 15 para 16 anos, a oportunidade de assumir como um instrutor, que seria a minha primeira turma, né, de pacote Office. E aí é a hora que eu começo a entrar no meio acadêmico, assim, de ensinar, Ah, de por isso que você tem lecionar. essa pegada aí É, acadêmica, que é, gosta mesmo de de ensinar. ensinar, de parar, de querer, tipo, debulhar ali, debruçar em cima de um assunto e ficar ali explanando por muito tempo. Uhum. E aí com uns 16 anos, né, de 15 para 16 praticamente ali, eu acabo virando instrutor e começo a tocar minhas primeiras turmas. Isso foi bem bacana porque é o que nem eu falo. Meu primeiro ponto de virada foi quando eu encontrei o meu tio me deu o computador e eu comecei a entender mais sobre a ideia de tecnologia. Meu segundo ponto de virada foi justamente quando eu assumo o compromisso comigo mesmo de entrar para dentro de um curso e aprender. Né? O meu terceiro ponto de virada é justamente quando eu consigo ali me comprometer a ser um estagiário ali com meus 14 anos de idade. 14 anos, velho. 14 anos de idade, onde na época, você lembra, os amigos estavam tudo indo pra casa dos Então, outros jogando Playstation, naquela época eu acho que era Playstation 2, ainda nem tinha o 3, né? E ia pra casa de amigo, ia fazer qualquer outra coisa, né? Se divertir porque era a época de adolescência, né? é. Mas como eu era um cara assim que era muito tranquilão assim, então pra mim eu já tinha ali, quando eu comecei a ver isso, eu comecei a criar um foco pra mim, né? E eu comecei a criar o meu próprio direcionamento. E aí quando eu fui ver eu já tava no meio, então assim, e aquilo cada vez mais me absorveu, que pra mim aquilo como posso dizer, me completava. Então, assim, pra mim era uma diversão. Tipo, chegou um momento nessa época, quando eu começo a fazer essa transição, onde eu acompanhava o ensino, os estudos de manhã e ia pra escola, né? Tipo, pro curso, pra estudar ou Uhum. pra poder ser o estagiário, eu comecei a achar que, tipo assim, putz, não vejo a hora de terminar toda essa parte de colegial, de ensino Pra eu fundamental focar no que 2 eu quero. pra poder focar no que eu quero. E cara, isso foi muito legal porque foi a época que eu comecei a aprender muita coisa. Porque quando eu peguei a minha primeira turma, putz, o choque, né? Assim, a gente tinha muitas pessoas ali de diversas idades e tal, mas pra mim era a primeira vez falando em público, assim. E eu era um cara assim que não fazia só isso dentro da escola, né? Sei lá, Ah, apresentava os trabalhos na escola grudado, assim, na lousa, assim, falando todo robotizado. é. E como é que você sai disso para poder começar a criar um pitch, né? Um discurso mais, assim, Que educacional, domina que ali o palco, domina né? e que, no final das contas, não só isso, mas que facilite e engaje os alunos. Porque como você tinha públicos muito distintos, alguns tinham contato com tecnologia e outros não, então você tinha que tentar encontrar o perfil da sala e saber, putz, a minha comunicação com essa sala aqui é desse jeito, né? Uhum. E aí foi assim, desse ponto em diante eu fiquei mais ou menos uns 6 7 anos dando aula, né? Aí eu virei instrutor, depois eu virei realmente... Porque assim, você tinha um monitor, né? Que era a ideia do monitor, você tinha um instrutor que pegava algumas turmas mais ali básicos, e você tinha um professor que além de fazer as aulas, ele contribuía no cronograma, escrever exercício, fazer